Durante séculos se especulou sobre a aparência física de Jesus. Se ele tinha uma pele clara, olhos azuis ou verdes, cabelos lisos, como seriam as características físicas do Salvador? Após tantos séculos, enfim, devemos prestar atenção aos sinais biológicos, regionais, nutricionais, para chegarmos a uma conclusão. Como era a aparência física de Cristo? Ao contrário do que se possa pensar, o argumento-chefe deste trabalho não é uma afirmação racista que visa determinar raça, cor, padrão de pele a Jesus. Não. Mas o nosso argumento, o que nós visamos, é na verdade a elucidação. O próprio Cristo falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O nosso objetivo é simplesmente trazer à tona a verdade dos fatos, e não uma verdade que por séculos a fio nos foi enfiado goela abaixo. Sabemos que a informação ela foi eurocêntrica, de uma maneira forçada. A Europa ela decidiu o que nós deveríamos crer. E este vídeo ele tem a intenção de elucidar a verdade. Como era Jesus? Pensar na cor da pele de Cristo depende de alguns fatores, como climatologia, linha equatorial, e quanto mais próximo desta linha, maior a temperatura e mais escura a cor da pele. Como a Palestina está próxima da linha do Equador, a região em que nós estamos estudando, Jerusalém, Berseba, Nazaré, fica dentro de um perímetro de temperatura subequatorial, ou seja, a climatologia palestina colabora para que a cor da pele de Jesus tenha um tom mulato, moreno. Jesus, desde a sua juventude, nós vemos na Bíblia que ele crescia na graça e no conhecimento. Pressupõe-se, muitas pessoas têm essa opinião. É claro que um menino que nasce dentro de uma oficina de carpintaria, é muito improvável que ele não tenha seguido o ofício de seu pai adotivo José. Pai adotivo, eu digo, porque sabemos que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então o pai categórico de Cristo é Deus. O que ocorre é que eu considero a possibilidade de Cristo ser carpinteiro uma possibilidade enorme. Eu diria em estimativa 97%. Os 3% são um talvez. Então vamos considerar ele carpinteiro. Na época, as ferramentas, como se sabe, não havia eletricidade, então não haviam motosserras, não haviam nenhuma das facilidades atuais. O ofício da carpintaria, o cara fazia um barco, fazia um teto, fazia uma mesa, ou seja, era muito genérico. Então as ferramentas eram todas braçais, transportar a madeira era braçalmente, no máximo em veículos de tração animal. Mas significa dizer que carpinteiros daquela época eram pessoas que não podiam ter uma corporatura tão simplória, mas devido à bruteza, à brutalidade do seu trabalho, eles tinham uma musculatura bem composta.
É errado dizer que ele eram aqueles magros, totalmente esnelos, que não tem absolutamente quase nada de massa muscular aparente, e não se fundamenta muito. Mas se você parar para pensar no tempo, na climatologia que também favorece, entendeu? Porque como é um ambiente quente, transpirava-se muito e a alimentação e a hidratação tinham que ser constantes. Deve-se considerar que Cristo, ele tinha uma corporatura regularmente musculosa. Não vamos dizer exagerada, mas que pelo menos fosse compatível com alguém que vive em um trabalho braçal. Transportar troncos, serrar madeira, aparelhar madeira para ser trabalhada, o próprio trabalhar da madeira. Nós vamos ver algumas ferramentas. Essas ferramentas, todas elas que estão aparecendo com seus devidos nomes, todas elas têm a sua força braçal. Não existe uma força secundária. Por conta disso, considera-se, é uma convenção considerar que na realidade Jesus, ele tinha uma corpuratura musculosa e não magricela, como alguns podem até imaginar. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele também não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongar os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. No dia 27 de março de 2001, a BBC de Londres, em convênio com a
Universidade de Manchester fizeram um experimento onde puderam compor os traços possíveis do rosto de Cristo. Um trabalho de morfologia e socioantropologia garantiu que o rosto de Cristo seria mais ou menos assim, corroborando toda a pesquisa que temos feito até agora. Seguramente podemos dizer que o Evangelho ele não perde nem muda o sentido de modo algum. Aquilo que lemos, ele nos serve para revigorar a nossa alma de toda a podridão do mundo, nos purificando. E o sentido do Evangelho, essa nova mensagem, é absorver o que Jesus nos trouxe. Contudo, Jesus ele fala, conhecereis a verdade vos libertará, e ao mesmo tempo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer as verdades sobre Cristo faz parte do Evangelho, talvez não em essência, mas sim em sua fundamentação um pouquinho mais amadurecida. Por isso é que tanto vale conhecer os detalhes sobre a pessoa de nosso Salvador. Desde o início, a teologia e a interpretação dos evangelhos passa por um crivo eurocêntrico ou asiocêntrico ou ainda eurasiano. Ou seja, a Europa e Ásia, com toda a sua interpretação, totalmente influenciada pela sua cultura, dá a sua interpretação em um rumo hermenêutico à teologia e ao entendimento dos evangelhos. Deste modo, influenciando os cristãos ortodoxos e também o catolicismo, que foram os maiores geradores das imagens tão distantes da realidade que temos visto através dos séculos. Os pintores renascentistas e todos os grandes escultores se viram diante de uma influência sempre secundária, terciária e bem contaminada. Devo dizer, inclusive, que grandes mestres da escultura, ou seja, artistas como Aleijadinho, tiveram uma obra respeitabilíssima na sua intenção de retratar a pessoa de Cristo e dos apóstolos, mas distante da realidade, se considerarmos tudo aquilo que temos visto até agora. Tirando todo esse conceito da Europa e da própria Ásia Menor, e se concentrarmos nossa atenção na cultura da região Palestina e Galileia, veremos que Jesus é bem diferente daquilo que normalmente se pinta por aí. Encontramos então um homem moreno, com um corpo relativamente forte, trabalhador, e não um sujeito de olho claro, cabelo liso, branco e magro. Isto não condiz com a verdade.